que a maior sociedade secreta do mundo, que comanda outras sociedades do mundo e é a mais rica do mundo, porque recebe dos membros ricos de outras sociedades. Satanás não faz nada novo. Tudo que ele faz é retirar daquilo que Deus já fez. Os governos tiraram o modelo de Deus. Ok? Os dízimos e a oferta. Às vezes nós não compreendemos. Está mesmo diante de nós. O homem tirou de Deus. Satanás tirou de Deus. E quando Deus pede os seus direitos, nós dizemos não. Não, tem um anjo que está a resistir, que você não está a dar oferta e dízimo para sustentar e manter a casa dele. Então você também fica miserável, porque você não recebe as bênçãos que ele mesmo estabeleceu como regra. Assim também Deus faz desta forma. Quando ele vê a tua ficha limpa, fiel, ele vai falar: filho, você merece, eu vou te abençoar e ainda mais do que aquilo que você pediu. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. E hoje você está aqui para assistir mais um assunto do quadro, né? Estudando Estudando a a Bíblia Bíblia com com Gabriel Gabriel Estevão. Estevão. Nós estamos aí numa sequência de alguns meses já trazendo esses estudos e queremos que vocês acompanhem através da sua Bíblia, que você pegue aí uma caneta, um marca-texto, vai anotando os versos, vai comentando aí no seu caderninho, na sua Bíblia mesmo, aquilo que você aprendeu de novo, porque isso te ajuda a memorizar e a Reter. colocar. Isso, essa é a palavra, e a reter aquilo que você ouviu, né? Exatamente. Isso é importante, pessoal, para que vocês possam acompanhar na sua Bíblia. Então já pegue ela agora e deixe do lado ou ligue no aplicativo que for melhor para você, para que acompanhe todos os textos bíblicos que o irmão Gabriel vai falando nos vídeos. E também deixamos na descrição aqui do vídeo um link com o formulário das perguntas que o Gabriel faz para que você possa responder. E quem responder do primeiro estudo até o último vai ganhar aqui um presente do canal da Adriana Maia. Amém, amém. Nós estamos muito felizes porque vocês têm nos acompanhado, né, até aqui. Tem sido uma bênção, a cada estudo tem sido um aprendizado novo. E hoje nós temos um tema muito interessante, né, que o Gabriel vai revelar já já para vocês. Exatamente. Antes de começarmos o estudo, vamos falar mais uma vez com o nosso Criador. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai cheio de graça, Pai de misericórdia, agradecidos somos, Pai, por esse dia que estamos aqui, louvando e adorando o seu santo e eterno nome, Pai. Agradecemos pelos cuidados que o Senhor nos concede, pela benignidade, pela paciência com nossos erros e falhas, Pai, pelo amor que o Senhor demonstra para conosco. Pedimos humildemente, Pai, que o Senhor venha estar com cada família que está acompanhando esses conteúdos, para que elas venham ser abençoadas, que venham ouvir a Tua voz, Pai, através da Sua eterna e santa palavra. Que o Senhor venha abençoar o irmão Gabriel mais uma vez, para que traga os conteúdos não de acordo com como ele quer, mas como Tu deseja, Pai, que seja conduzido. Que o Santo Espírito possa estar com ele, Pai, iluminando mais uma vez,
para que mais pessoas possam estar aprendendo mais do amor e da misericórdia que tu nos concede. Que o Senhor esteja com Amém. as conexões mais uma vez aqui, e pedimos isso e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Colocar o Gabriel aqui na tela e dizer mais uma vez para ele: seja Seja muito muito bem-vindo. bem-vindo. Amém, amém. Graça e paz. Muito obrigado. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede hoje. Ele nos protegeu durante a semana que passou, mas estamos a começar uma outra. Louvado e exaltado seja teu nome, o nome dele pela essa oportunidade que Ele nos concede. Hoje vamos falar de um tema muito importante que abala muitas igrejas também, não só as igrejas, mas também fora da igreja. É muito falado. Vamos falar de dízimo e ofertas. Hoje vamos falar de dízimo e oferta, mas antes de tudo vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja teu nome. Nós reconhecemos porque o Senhor tem nos convencido, Pai, de que tudo que nós somos pertence a Ti pela criação e pela redenção. Nós somos propriedades Tuas. Nos conceda o Espírito Santo a fim de que possa abrir as nossas mentes e queimar os meus lábios como queimaste o lábio de Isaías, segundo a Tua vontade, e purifique-nos, Pai, de toda a nossa imundícia de acordo com a Tua vontade, pelo sangue derramado do nosso Senhor Salvador Jesus. Nos guarde e nos proteja, segundo a Tua vontade. Amém. 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 Dízimo e oferta é um tema que tem abalado não somente o mundo cristão, como fora dele também, fora desta religião. Dízimo e oferta abala. E não somente isso é desse tempo, mas também você pode observar que desde o princípio da igreja cristã também já houve esta batalha. Um dos exemplos que está registrado na Bíblia, Atos dos Apóstolos, é no momento em que os apóstolos, depois de estarem muito ocupados, então desejaram que eles têm que se manter ocupados no trabalho de Cristo, no Evangelho, e precisavam de pessoas para auxiliá-los. Eles escolheram os sete diáconos para ajudá-los na recolha das ofertas e na organização da própria igreja. E também precisava de ofertas e dízimos. Então, hoje vamos falar de um tema, o dízimo. Mas por que o cristão é obrigado a dar dízimo? Dar dízimo é uma obrigação, oferta também é uma obrigação. É só para relembrarmos que Deus é o mantenedor, é o criador, mantenedor de todo o universo. Como é que é criador? Ele criou todas as coisas. O primeiro texto na Bíblia para os cristãos, Bíblia Sagrada, e para os judeus, Torá, o primeiro livro, lá está na primeira frase, que diz: e no princípio de todas as coisas, diz, Deus criou. Então, Deus criou todas as coisas que existem neste mundo. É Deus quem criou, Deus quem trouxe a existência, aquilo que era inexistente. E Ele também criou o ser humano. E Ele deu ao poder e o privilégio de ser administrador, de ser o cuidador daquilo que Ele criou. Nos deram o privilégio de sermos administradores, gerente daquilo que Ele criou. E ele também é um mantenedor. Por que ele é mantenedor? Ele mantém aquilo que ele criou na natureza. Você observa que o rio obedece às regras. Você nunca vê o rio a subir, a água do rio a subir. Você vê que ela desce, obedecendo às regras da natureza. Tudo que Deus criou na natureza obedece às regras da natureza. Observa isso através da ciência, as leis da física. As leis da natureza obedecem às leis da física. É aquilo que Deus pôs na natureza. Assim também nós, como seres que Ele criou de forma inteligente, nos deu a mente para pensarmos a lógica, para utilizarmos e gerir aquilo que Ele deu. Ele nos dá a oportunidade de relembrar de que tudo que nós temos, tudo que possuímos,
pertence a Deus pela criação, e para os crentes que conhecem a Jesus, também pertence a Deus pela redenção. Tudo que somos e tudo que temos, tudo que somos, o ser, todo o nosso ser, pertence a Ele porque Ele quem criou. A vida pertence a Ele. Você pode dizer o mais rico do universo, mas quando Ele dizer, eu quero a tua vida, hoje você vai descansar, não há nenhum ser neste mundo que vai impedir a Ele. Nem o próprio Satanás e os demônios vão impedir quando Ele ordena que Ele tem que descansar. Você vai deixar de viver. Tudo que você acumulou vai ficar. Temos exemplo disso para os cristãos na Bíblia. A experiência que Jesus conta do rico louco. Então, tudo que somos pertence a Deus pela criação. E tudo que temos, tudo que possuímos, é uma dádiva que vem da parte de Deus. Só que o ser humano, através da inversão que Satanás faz, ele fala, tudo que está neste mundo, eu é quem criei, eu é quem te dou. Não, não, Satanás não criou nada. Satanás usurpou, ok? Satanás usurpou. E ele dá ao mundo aquele que pretende servi-lo. Dá mais ainda. Então, quando nós temos, é relembrar que nós somos administradores. Até também do outro lado, os satanistas também sabem que quando eles estão ricos, lhes deram a riqueza, Satanás ou os espíritos os abençoa para que eles se tornem canais ou administradores das bênçãos que eles deram. Eles precisam gerir aquilo para conquistar outras pessoas também. Assim também Deus dá desta forma para Ele nos abençoa e na bênção que Ele nos dá, Ele fala, filho, dê-me também uma parte para que eu possa abençoar outros com o mesmo que eu te dei. Isso é partilha. Eu te dei e te abençoei para que você também abençoe outros. Observa isso que Ele estabeleceu das 12 tribos de Israel que Ele estabeleceu, escolheu uma tribo chamada Levi para trabalhar no ministério pessoal dele, especificamente, que tinham que depender do quê? Dízimos e ofertas. Há muito conflito entre dízimo e oferta por causa dos nossos corações serem egoístas. Você nunca vai ter o privilégio de dar dízimo com alegria, oferta com alegria, se o teu coração estiver cheio de orgulho, egoísmo, cobiça. Você nunca. Observa a história de Ananias e Safira. Um exemplo de um coração egoísta, de corações egoístas, como nós somos. Nós votamos a Deus, mas quando Deus nos abençoa, nós não queremos dar de volta aquilo que Ele nos concedeu. Ele só pede a 10ª parte. Dos 100 reais que você tem, Ele só pede 10 reais dele. Dos 1.000 reais que você tem, Ele só te fala, filho, eu te dei 1.000 reais. Eu só preciso que você me devolva para mim. Eu vou te abençoar mais. Só quero que você me dê esses 100 reais, ok? Para que eu possa abençoar os meus filhos que trabalham onde? No ministério do Evangelho. Como a tribo de Levi que eu escolhi. É só isso. Então, mas por causa do nosso coração ser endurecido por orgulho, nós discutimos. Por que a igreja obriga as pessoas a dar? Não, a igreja não obriga ninguém. Então vamos ouvir o que a Bíblia fala acerca disso. Como Deus manifestou o seu amor por nós? Primeira coisa, devemos aprender a entender. Para nós entendermos o dízimo, devemos compreender o amor de Cristo. Ok? Então vamos lá ouvir. Como Deus manifestou o seu amor por nós? 1 de João, capítulo 4, versos 9. Ok. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Foi deste Certo. modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Amém. Louvado seja o nome de Deus. João fala muito do amor e da divindade de Cristo. João é um dos discípulos que mais testifica de Cristo como sendo o Criador, como sendo Deus e como sendo aquele que escreveu mais do amor de Deus também. É o discípulo.
amado João, o discípulo que era mais malvado, considerado como filho de trovão, o iracundo, impaciente, a quem Deus transformou através da sua graça, fala do seu amor. Então, nós também podemos encontrar no livro que ele mesmo escreveu, São João capítulo 3, versículos 16 a 18, onde o versículo mais conhecido da Bíblia, que todo mundo lê, e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, ele repete, é semelhante a isso que nós acabamos de ler. É semelhante. Então, o amor de Deus, quando nós começamos a compreender o amor de Deus, nós não reclamamos dos dízimos. Primeira coisa é compreendermos o amor de Deus. O que Deus deu para nós? Ele deu a sua vida. E ele só está nos pedindo algo pequeno. Ok? Vamos ver. O que Deus fez por seus filhos no passado. E ele tem feito para nós hoje também. Vamos ouvir Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Ok, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém. Amém. Nesse momento, Moisés estava a recordar aos filhos de Israel que também essas palavras merecem, tornam, é para nós, ok? Serviu para o povo de Israel naquele momento que Moisés estava a diverti-los, porque ele sabia a inclinação do coração pecaminoso ser egoísta e orgulhoso. Nós podemos ter um exemplo desse do rei Uzias, a história do rei Uzias e a história do rei Jeroboão, no momento que se divide a história do rei Jeroboão, no momento que divide o reino, fica uma parte judeia, fica com o rei Urbão, e a outra parte com o rei Jeroboão. Observa ali que o rei Jeroboão apostata. Foi Deus quem escondeu ele no Egito para não ser morto por rei Salomão. E foi mesmo Deus que tirou do Egito a volta de Israel, para voltar em Israel quando Salomão morre. E Deus dá a ele a oportunidade de ser rei de Israel, de uma parte das 11 tribos de Israel. E mesmo este rei que depois apostata, dizendo: eu não quero servir o Deus de quem? O Deus Altíssimo. Observa que também na mesma história, o rei Uzias era um rei a quem Deus muito abençoou, está lá em Crônicas, a quem um rei muito abençoou, e depois de ser abençoado, Deus lhe deu fama e poder. Eu amo essa história, eu aprendo com essa história do rei Uzias e do rei Davi. Quando o rei Uzias recebe o poder, ele mesmo, depois de ser famoso e ter muito poder a quem Deus lhe deu, ele agora toma uma posição apostatando, indo num lugar em que não devia e fazendo coisa que ele não devia por causa do orgulho. Ele foi no santuário e queria realizar um sacrifício a quem pertencia simplesmente ao povo, aos israelitas. Ele dizia: eu quero realizar um sacrifício. Os sacerdotes disseram: não, você não pode fazer isso. O Senhor é rei, é poderoso, mas aqui essa não é tua função. Essa é nossa função. Ele disse: eu tenho poder para fazer. E ele procurou fazer. Só tentou, ali mesmo a lepra atacou ele. Para dizer que tudo que nós somos, a fama, o poder que nós temos hoje, é isso que o texto está falando. Para muitos milionários, bilionários, a bênção e o privilégio que você tem. Até você pode fazer pacto com outro lado, mas outro lado vai te dar o privilégio daquilo que Deus criou. Quem criou as riquezas deste mundo é Deus. Ele também prestou a Satanás para ser o administrador. Satanás e seus demônios também são administradores que dependem também de Deus. Até quem sustenta também os próprios demônios é Deus. Quem os dá de comer é Deus. Estamos a perceber? Então, tudo que está nesse universo pertence a Deus. Até aquilo que os demônios falam que é nosso, também pertence a Deus. Então, não se glorie dizendo: não, eu tenho tudo, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Eu fui
trabalhei com as minhas forças, consegui com as minhas forças, eu era pobre, comprei isso, comecei a vender, a fazer negócio e subsaí. Não, você não subsaiu sozinho. Alguém te auxiliou. Ninguém subsai neste mundo, ninguém subsai sozinho. Há uma força, há uma força que estava por trás que você não sabia que te ajudou a estar no lugar em que você está hoje. Porque se chegar um câncer mortal, você vai morrer e vai deixar riqueza. Quantos já morreram? Nós estamos a falar do o dono da Apple, da empresa da Apple. Morreu com o quê? Foi um dos mais ricos. Job. O que ele fez? Está morto. Ele morreu. Antes dele morrer, o que ele dizia? Eu tenho tudo. Tenho dinheiro suficiente para comprar a vida se a vida fosse comprada. Eu tenho tudo, mas ninguém vai conseguir me tirar do câncer que eu tenho. Ele morreu. Disse: tenho tudo, mas não posso fazer nada. O dinheiro não vai fazer nada. E não fez mesmo nada até a sua morte. Nós conhecemos ele. É muito conhecido. Mas morreu. Quantos bilionários morreram? Muitos. Doentes. Câncer. Então, tudo que nós temos, não diga não, eu adquiri. Com as minhas forças. Sim, claro que é com as tuas forças, mas alguém, um poder espiritual que ajudou a chegar naquele momento. É isso que Paulo, é isso que Moisés estava a falar e fala também para nós. Reconhecer que tudo que nós temos, existem milionários que dão dízimo. Ele não pertence a nenhuma denominação, mas eles pegam uma parte do dinheiro que eles têm e levam às igrejas. E outros doam. Eles fazem isso para a honra e glória de quem? Do Deus, Criador dos céus e da terra. Mesmo ele não conhecendo, eles o fazem. Então, o que Deus fez em seus filhos? Nós aprendemos a partir do livro que nós acabamos de ler e umas outras. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Qual é o direito? Essa é a pergunta. Então vamos lá ver. Gênesis capítulo 1, aquilo que nós acabamos de falar, eu mencionei, mas vamos ler. Gênesis capítulo 1, versos 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. Quer dizer, antes de todas as coisas não existia nada, mas ele já estava lá. Ele antes de todas as coisas. Por isso que ele deu a existência a todas as coisas que existem hoje. Na corrente filosófica, há um filósofo de Tales, de Mileto também, desta época, em que ele dizia que o criador daquilo o que criou o universo visível tem que ser invisível. O que criou o universo, ele tem que estar fora do seu universo que ele criou. Se ele criou mortal, ele tem que ser imortal. Então, o Criador está fora da criação. Isso que o filósofo fala. Isso é a realidade. Deus criou todas as coisas no princípio e ele está fora da sua criação. É Salmos capítulo 24, versos 1. Ok, O Salmos que diz? 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Salmista era um homem que se dedicava, naquela época só tinha o Antigo Testamento, a Torá, mas ele se dedicava via natureza. Para quem viaja de voo, quando você sobe, você vê as nuvens embaixo e você vê as coisas, você começa a admirar com aquele ambiente, mas por trás daquilo você vê aquele que criou de tudo que existe. Aquele que deu a inteligência ao homem, que fez aquilo que o homem fez. É só para dizer que tudo que existe no universo pertence a Deus. E tudo que nele há, nós, incluindo o ser humano, que
parte dessa natureza, parte desse universo, pertence a Deus. Então, ser humano, eu e você, não importa de que lado você é, não importa a sua teoria, você é criatura de Deus. Vamos ouvir mais Salmos 50, versos 10 e 11. Vamos lá. Versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como o são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Deus conhece até o cabelo. Ele conta o cabelo da minha cabeça, o cabelo da cabeça de todas as pessoas que existem nesse universo. Ele conta um por um. O exemplo disso é quando Jesus fala em Mateus, no seu discurso, o maior discurso que Deus fez no Sermão da Montanha, nos capítulos 7, 8 e 9 de Mateus, e desde Mateus, você vai encontrar Jesus a falar, quando estava a falar da preocupação. Ele diz que até Deus tem o conhecimento que ele não vai permitir nem o quê? Nenhum pingo do teu cabelo vai cair ao chão sem a sua permissão, sem que ele saiba. Quando você vai ao barbeiro, o barbeiro não vai cortar nenhum pingo do seu cabelo sem que Deus permita, sem que ele saiba. Então, quanto mais, ele é o conhecedor de tudo e ele é o mantenedor de tudo. Isso que a Bíblia está a falar para nós. Que Deus continue a nos abençoar. Agora, quando nós estamos a falar de dízimo e oferta, automaticamente estamos a reconhecer de que tudo o que nós somos, o nosso ser, pertence a Deus pela criação. Para aqueles que não acreditam em religião, mas você existe, você não é fruto da evolução. Você não existiu por si. Ou você não é fruto da imaginação, fruto da evolução, conforme está falando. Você não veio de macaco. Você também não veio de Big Bang. Até porque a própria ciência está a reprovar aquela área. A própria ciência está a reprovar. Alguns cientistas estão a reprovar que aquilo não pode, aquela teoria não tem base suficiente. E para aqueles que acreditam na existência de Deus, no Criador de todas as coisas, então tudo que nós somos pertence a Deus. E tudo que nós temos pertence a Deus também. É para a honra e glória dele. Vamos falar também de oferta. Nós discutimos tanto de oferta. O que dízimo significa? Dízimo significa que tudo que é um ato de reconhecer de que tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Deus como Criador e mantenedor. E nós devemos dar a Ele o que pertence a Ele. Através do quê? Dos nossos dízimos. Entregar a Ele que lhe pertence. Agora a oferta. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Se eu tenho uma oferta, que tipo de reconhecimento eu tenho? Vamos ouvir através da história, Deuteronômio capítulo 16, verso 16. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Eu vou ler o 17. Aham. Vou completar. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Louvado seja o nome de Deus. Primeira de Crônicas, capítulo 29, versos 13 e 14. Agora, portanto, nosso Deus, rendemo-nos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Amém. Louvado seja o nome de Deus. De tudo que nós acabamos de ler é reconhecer que tudo que nós
temos, de tudo que nós possuímos, pertence às mãos de quem? De Deus. Então, em reconhecimento a isso, eu digo, Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor me concedeu. Então, levo isso à igreja. Quando eu levo oferta à igreja, eu não vou com a intenção de ofertar isso a um pastor ou a um membro da igreja, mas sim a Deus. O membro sincero que tem uma relação pessoal com Deus, quando ele vai à igreja, ele não vai à igreja para se encontrar com pessoas. Ele vai à igreja porque ele tem uma relação pessoal com Deus e está a agradecer e adorar a Deus naquele local, em conjunto com seus irmãos. E quando leva a oferta, é agradecimento de que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, e as bênçãos que eu recebi durante a semana ou durante os dias que já se foram, eu levo esta oferta em agradecimento a Deus, porque isso pertence a Ele. É isso aí. Oferta de reconhecimento ou agradecimento a Deus. Isso não pertence a nenhuma igreja. Todas as igrejas ou pastor não pertence a Deus. É para Deus. A tua consciência tem que ser: eu estou a levar essa oferta para Deus. Deus, essa oferta é tua, para beneficiar os teus servos, que trabalham para si, como ele mesmo estabeleceu através da história do povo de Israel aos levíticos. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimo e ofertas como elemento de adoração? Qual é a importância dos dízimos e as ofertas na nossa adoração a Deus? Qual é a importância disso? O que isso tem a ver, dízimo e oferta, com a nossa adoração a Deus? Qual é a influência? Nós vamos ouvir em Malaquias capítulo 3, versos 8, até pode ser ainda mais em frente, se houver oportunidades. A Até o gente vai verso ler, 10, ok? podemos ler até o 12? Sim. Ok. Pode o ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Promete Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão achar bem-aventurados, porque a vossa terra será Caifetes, maravilhosa. Promete o Senhor dos exércitos. Essa minha versão está com Amém. palavras diferentes também. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Observa que o que o Malaquias falou é a mesma coisa também que quando Deus aparece a Salomão no princípio do reinado de Salomão, registrada em Segunda de Reis, ou Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 15, onde Deus aparece em sonho a Salomão dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ajoelhar e humilhar os seus corações e me buscar, não com interesse egoísta, mas me buscar de todo o coração, de forma espiritual. Ele disse, o que é que ele fala? Eu vou abençoar o meu povo, vou fazer cair o quê? A chuva, para que o meu povo seja abençoado. É a mesma coisa que Malaquias também fala. Quando ele pergunta, o povo rouba a Deus ou não? Nós roubamos a Deus, não importa a sua religião, não importa a sua teoria. Se as bênçãos que você tem, ainda não pertencendo a nenhuma denominação religiosa, mas as bênçãos que você tem não ajudam o seu semelhante com o que você tem, automaticamente você está a ser um roubador diante de Deus. Dar oferta não precisa ser cristão.
aquilo que você tem, não importa a sua denominação, não importa a sua teoria, se você é abençoado, tem alguma coisa, estás a passar pela rua, encontraste um mendigo, alguém que está necessitado, e ele está a precisar para fazer alguma coisa, e pega no que você tem, abençoa aquela pessoa, você não está a dar simplesmente na pessoa, você está a agradecer a Deus com aquilo que você tem. Observa que Jesus fala isso em Mateus capítulo 25, quando ele fala, no final de todas as coisas, ele vai dizer, olha, quando eu cheguei a ti pedir esmola, você não me deu, você tinha, mas você não me deu. Você não me visitaste quando estava na cadeia, você não fez isso, você não fez isso. Ele diz. E ele também fala no outro grupo, diz, olha, naquela pequena oferta que você deu àquele mendigo, quando estava naquele local, você deu a mim, eu agradeço. Quando você fez isso, você me deu. Quando você fez isso, você me deu. Automaticamente, todos os nossos atos, não importa que tipo de denominação, teoria você adquire, quando você ajuda o teu semelhante, você está a ajudar automaticamente ao Criador, estás a reconhecer que este é semelhante a mim, ele é obra-prima das mãos de Deus. Se ele está em necessidade, ele como eu, ele também está a sofrer. Se eu imagino eu se eu estivesse lá, então ajudando essa pessoa, você está a ofertar a Deus. Então você não precisa somente ir na igreja e ofertar. Não é isso que ele está a falar simplesmente. Porque Jesus recomenda-nos. E há um livro, Parábola de Jesus, um livro escrito por uma escritora norte-americana, Ellen White. Lá, a Parábola de Jesus, ele fala, tem uma nota que diz assim, todos aqueles que têm são abençoados. E quando vê a necessidade do seu semelhante e não faz nada, mesmo possuindo, e não faz nada para ajudar o seu semelhante, nos seus nomes, lá nos seus registros, estará escrito: roubadores a Deus. Eles são furtadores diante de Deus. Então, é isso que estamos aqui, que a Bíblia está a falar para nós e para todo ser humano. Não é somente para os crentes, mas é para todos os seres humanos. Então, nós pertencemos. Uma das entrevistas, isso no YouTube, vai encontrar a entrevista da época, era o mais rico do mundo, era um árabe. Perguntaram para ele, no jornalista, qual é o segredo da tua riqueza? Ele disse, o segredo da minha riqueza, isso é que não, o jornalista não esperava a resposta do bilionário, do multibilionário. Ele disse, o segredo da minha riqueza está em ofertar, em dar de volta aquilo que pertence ao Criador. Ele disse, o quê? Esse é o segredo da tua riqueza. Ele ficou admirado pensando que ele investiu, ele usou a sabedoria para adquirir mais dinheiro, mais dinheiro. Não. A resposta ele não esperava. O jornalista, todos estavam lá presentes, não esperavam essa resposta. O segredo da minha riqueza está em devolver os dízimos que pertencem a Deus e ver o meu semelhante como a mim mesmo. Ele disse, ali está o segredo da minha riqueza. É isso ali que Deus quer de nós. Ele não pertence, ele não estava a falar de religião. Ele estava a falar da economia, como ser rico. Então não está, o segredo não está em obedecer aquilo que Deus ordena. Deus te abençoa, mas quando você dá, ele te aumenta. Isso que ele estava a falar. Quando você dá, a regra da economia, dizia ele, que a regra da economia é você ganhar e não dar. Mas o contrário, eu faço o contrário com Allah. Ele falava, com Allah. Com Allah, eu dou e eu recebo dele o dobro, ou o triplo que eu dou a dízimo e as ofertas nas pessoas. É isso que ele estava a falar. É só para dizer que isso não é só simplesmente para os crentes, mas também para os economistas. Só que há um grupo de pessoas que fala não, os dízimos e ofertas os dízimos só falam no Antigo Testamento. No Novo Testamento não se fala disso. Será que no Novo Testamento não se fala disso? Vamos ouvir, antes disso aqui, vamos ouvir acerca da oferta no Novo Testamento. Vamos ver
antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? Primeira coisa, vamos ler, isto é, 1 de Coríntios, capítulo 8, verso 5. 2 Coríntios Coríntios 8, 5. 5, né? Certo. Ok, vamos ver. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Amém, amém. É só para dizer que Paulo, depois de organizarem a igreja, Paulo era judeu, Pedro era judeu, João que escreveram esse livro eram judeus. E sendo judeus, eles sabiam que pertenciam, que existia um grupo das tribos deles que trabalhavam no santuário, que eram os levitas. E os levitas não podiam trabalhar, podiam depender dos dízimos e as ofertas que vinham do povo de Israel. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha essa mentalidade, ele era judeu. E sendo judeu, sabia essas regras. Por isso, que ele vendo a mulher no momento das ofertas, o que ele fala? De todos aqueles que deram oferta e dízimo, aquela deu tudo que tinha, aquela era melhor. Por quê? Era o sistema normal do povo judeu. Por isso que os apóstolos que escreveram o Novo Testamento não mencionaram mais acerca dos dízimos e as ofertas. Observa que também, que fala diretamente dos dízimos e as ofertas, é o Antigo Testamento, mas o Novo, ele fala, porque eles já conheciam, e já não precisavam repetir ao povo que já sabiam o que é que tinha que fazer. Eles já sabiam que os que trabalham na casa de Deus devem ser sustentados. Para nós observarmos isso, é quando Pedro e Paulo, essa história está registrada em 1 de Coríntios, capítulo 9. Vamos lá só ler alguns versículos dele, onde ele pede os direitos. Você que está em casa, por favor, pegue nesse capítulo todo, 1 de Coríntios, capítulo 9, começa no versículo 1 até o final. Ele, Paulo, reclama dos seus direitos como apóstolo. E ele também reclama que eu também mereço ser assalariado por vocês, porque ele era fabricante de tenda. E sendo fabricante de tenda, ele também sendo o apóstolo, que trabalhavam, que fazia o mesmo trabalho, ele também agora começou a pedir os seus direitos. Você sabia que só eu trabalho, e o trabalho que eu faço é para não subcarregar vocês, porque eu também tenho o mesmo direito que os apóstolos têm. Eu tenho o direito de receber oferta a partir de vocês, de sustentar o meu ministério, porque eu trabalho para vocês. Eu trabalho para quem? Para vocês. Eu recebo de Deus e trago para vocês. Então eu mereço receber o dízimo e oferta, como os apóstolos recebiam. Lá está lá escrito. Está lá escrito Paulo a pedir os seus direitos. Leia 1 de Coríntios, capítulo 9. Vai ver que Paulo pede os mesmos direitos que o sacerdote tinha quando estava no santuário a trabalhar para a obra de Deus. Os mesmos direitos. Então é isso, que quando uma pessoa se dedica ao abster-se do trabalho secular e se dedica ao ministério de Cristo, ao evangelho de Cristo, ele espera aonde? Ele espera de Deus. Observa também que a história de muitos cristãos da reforma, e não só, muitos deles dependiam diretamente de Deus. Dedicavam, depois da sua formação, diziam, não, eu quero criar um ministério. E eu quero depender de Deus. Eu quero ajudar as pessoas. Quero trabalhar com Deus e para Deus. E para as pessoas também. E Deus sustentou estas pessoas através de ofertas que vinham dos membros. Assim também aconteceu com os apóstolos. E também com os pais da igreja. Os pais da igreja. Por isso que também surge atualmente os pastores. Apesar que existem pastores que usam mal os dízimos e as ofertas, isso não implica dizer que você não tem que dar dízimo e oferta, porque o pastor usou mal o dízimo que ele recebeu.
Isso é problema dele com Deus, não é teu problema com Deus. O problema do pastor é ele, é Deus que vai resolver com ele. Você vai resolver também o teu problema com Deus. Você dá a Deus. E se o pastor usar mal, isso é o problema dele. Como antigamente também o povo de Israel. O povo de Israel era obrigado a dar os dízimos que eles tinham que dar para o quê? Para a tribo de Levi. E se a tribo de Levi usava o mal ou não, isso não é para eles. E se a tribo de Levi com Deus. Senão outras tribos, outras pessoas tinham que levar aquilo que pertencia a Deus. A tua consciência tem que estar. Eu estou a levar a isso para Deus. E se o pastor comprou o carro, está fazendo usar mal o que ele. Isso é problema dele com Deus. No final, Deus vai pedir conta a ele também, de forma individual e não coletiva. E ele também vai te perguntar por que você não deu o dízimo. A justificação de que o pastor usava mal não vai aguentar, não será um argumento quando o juiz chegar. Estamos a entender? Então, dízimo e oferta está no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Está lá. Paulo reclama, Paulo escreveu muito acerca disso. Eu peço-vos oferta. Em outras palavras, ele estava a falar para os judeus que estavam dentro, eles estavam a entender de que ele estava a pedir os mesmos direitos que um sacerdote que trabalhava no santuário tinha. Por quê? O sacerdote não podia trabalhar, mas trabalhava para Deus e com o povo. Tinha que depender do quê? Daquilo que o povo tinha que trazer para o santuário. É assim também que os apóstolos, é assim que os pastores, atualmente os modernos, muitos não querem dar oferta, não querem chegar, não, eu não quero ofertar. E alguns perguntam, alguns pastores ditam o tipo de oferta que eles têm, que os membros têm que dar. Isso não está escrito na Bíblia. Em momento nenhum está escrito na Bíblia. Vamos ver quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração. Vamos lá ver. Primeiras, Deuteronômio capítulo 16, verso 17. É Deuteronômio 16, 17. Tá, 16, 17. Vamos lá. Cada um traga sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Se eu ganho 100 reais, o pastor não pode me obrigar a dar 50 reais, porque eu ganho 100 reais. O pastor não pode me obrigar, não, eu tenho que dar 150 reais. O que eu vou ficar com ele? A obrigação que a Bíblia me pede é 10% dos dízimos, 10 reais. Essa é uma obrigação. Agora, a oferta, isso depende da minha relação com Deus. Depende da minha relação com Deus, daquilo que o Espírito vai falar para mim, é que eu vou dar. Ok? Isso que está a falar é voluntário e individual. 1 de Coríntios, capítulo 16, versos 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Amém. Isso é no Novo Testamento. É a mesma coisa. Então, a oferta não tem número exato. Depende da colheita, depende do que você ganhou e o que você vai agradecer a Deus. É só para nós levarmos a separação, o que é o dízimo, o que é a oferta, através da Bíblia. Comentei, dízimo que é a 10ª parte, mas agora vamos ver a partir da própria Bíblia falar para nós quais são as percentagens das nossas rendas que pertencem a Deus. Vamos lá ver Levítico capítulo 27, versos 30. Vamos lá. Levítico capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Deus.
Tá ok. Independentemente, o original, de acordo com o original hebraico, ele fala nos décima parte, e a décima parte, ele não fala dízimo, fala décima parte. A décima parte, o povo já sabia quando falava da décima parte, ok? A décima parte é aquilo, isso, depois de contar, imaginemos que dízimo é a décima parte das nossas rendas. Antigamente, os camponeses, eles eram camponeses. Quando eles faziam a linhagem, de acordo com o que eles, nós chamamos aqui, nós aqui em Angola, nós chamamos, de acordo com a nossa cultura, dependentemente da cultura, tem linhas, ok, que os agricultores fazem. Cada linha, cada linha pode ser 10 metros, ou 10 metros, ou 15 metros, e dessas linhas que eles vão pôr os produtos. E vai fazer a contagem. Quantas linhas tem a fazenda? Ou tem esta parte da lavra? No momento da colheita, eles vão contar 10 linhas. Imaginemos que tenha 50 linhas. Dos 50 linhas, eles vão tirar a décima parte. A décima parte é o dízimo dos camponeses. Eles vão contar quantas linhas tem. Se for 20 linhas, eles vão contar. Vão tirar 2 linhas, ok? 2 linhas para o dízimo. E essas 2 linhas tem muito produto lá, porque é equivalente a 10 metros, ou 15 metros, ou 20 metros. Então, vão levar essa parte para o pastor, para a igreja. É assim que aqui os camponeses fazem. Então, naquela época também eram os camponeses. E mesmo também na universidade em que estou neste momento, o pastor também recebe produto do campo, porque a própria universidade também produz também tomate e outras coisas também para, além de pertencer para entregar à universidade, também vende também nas cidades. Antes, os agricultores aqui, o professor de agricultura e os alunos fazem a contagem de quantas linhas eles têm e quanto é a percentagem para o dízimo, pegam na colheita de todos os tomates e levam para o pastor. E o pastor pega naquele tomate, ele entrega aos diáconos, os diáconos vão vender ao mercado e o dinheiro que eles fazem levam para a igreja, conserva-se para a igreja. É assim que aqui fazem. Então, é a décima parte. Décima parte é dízimo. Não importa se é dinheiro, se você trabalha numa empresa, a décima parte que está a falar, ei, dízimo é a décima parte do teu salário. Se você ganha R$ 1.000, então ele está a te dizer, os R$ 100 que é a décima parte, pertence a Deus. É que você vai dar a Deus. Você talvez é vendedor e ganha R$ 100. Dos R$ 100, a décima parte é os R$ 10. Dos 100, você vai tirar R$ 10 que pertence a Deus, como dízimo. Esse o dízimo é estabelecido. Pode em qualquer igreja, qualquer pastor vai dizer a mesma coisa, que dízimo, a décima parte, é estabelecido por Deus. Não foi nenhum ser humano. Não foi o sacerdote, não foi a tribo de Levi, não foram os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os pastores atualmente. Não. Quem estabeleceu a décima parte é Deus. Pertence a Deus. É Ele mesmo quem estabeleceu. E a oferta, Ele estabeleceu a oferta de forma para ser voluntária. Nós acabamos de ler os textos há pouco tempo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A oferta deve ser voluntária e de acordo com a percentagem que você ganhou. Ok? De acordo com a percentagem que você ganhou. Imaginemos que você compraste um negócio e do negócio, antes de você comprar, pegaste dízimo e deste, ok? Às vezes acontece dessa forma. Você pegaste o dinheiro que você ganhou, ok? Tiraste o dízimo. Esta parte que você vai comprar e vai vender, você vai comprar outra mercadoria. Depois de comprar outra mercadoria, o que vai acontecer? A mercadoria terminou. Primeiro, vai tirar a parte que você investiu. Depois de tirar a parte que você investiu, agora, o que restar, aquilo é que é o teu dinheiro. Agora, aquele que é o lucro. O lucro vai fazer a contagem, quanto é a percentagem que é 10%, para ser o dízimo a Deus. Ok? Eu tenho R$ 100, pego nesses R$ 100,
invisto comprando uma mercadoria. E ao comprar essa mercadoria, ao vender essa mercadoria, eu ganho R$ 250. Dos R$ 250, eu vou tirar os 100 que eu investi, que não pertence a Deus, ok? Eu vou tirar os R$ 100 que eu investi, o que vai sobrar é o lucro. Chama-se lucro. R$ 150, então vou tirar a 10ª parte. Quando? R$ 15 pertence a Deus. Essa é a 10ª parte. É isso que a Bíblia estabeleceu. É Deus quem estabeleceu o dízimo, que é a 10ª parte. A oferta, não permita que o pastor te diga, não, traga tudo que você ganhou aqui na mesa para que Deus te abençoe mais. Não, isso não é Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu, filho, traga só a tua 10ª parte. E a oferta é de acordo com aquilo que você ganhou, é de acordo com a alegria que você tem para comigo, e me agradecer. Esse dos textos que nós acabamos de ler. Então, qual é o destino dos dízimos? Depois de nós termos o dízimo, qual é o destino afinal dos dízimos? Vamos ver. Qual é o destino dos dízimos? Números capítulo 18, versos 21. Vamos ler Números 18, verso 21. Vai de acordo com aquilo que você tinha comentado no começo. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. A tenda do encontro. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Quem estabeleceu, quem escolheu a tribo de Israel, de Levi em Israel? Quando falamos de Israel, estamos a falar das 12 tribos. Israel não, os judeus não são os judeus estão dentro de Israel, ok? Mas o israelita não é judeu. O israelita não é um judeu. É só para dizer, um israelita não é um judeu. Porque um israelita pode ser da tribo de Benjamim. Então, ele é israelita, mas não é judeu. Um israelita pode ser da tribo de Levi. Ele é da tribo de Levi, mas ele não é judeu. Então, nesse sentido, ele criou um grupo específico de uma família, de uma tribo, para trabalhar com o Senhor. É da tribo de Levi onde saía o sacerdote e todas as pessoas que trabalhavam no templo, que cantavam, todos que cantavam. Você observa só na história mesmo de Davi, que todos que cantavam, dos reis, todos que cantavam no santuário, faziam parte da tribo de Levi. Eram colecionados da tribo de Levi para cantarem no templo, trabalhavam no templo. E esses, como não trabalhavam, não tinham terras para eles cultivar, Deus é quem estabeleceu eles. Assim também como o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele reclama os seus direitos. Quem estabeleceu, quem organizou os apóstolos é Jesus, é Deus. E os mandou. Vai, o vosso trabalho vai ser quê? Pescadores de homem. E não pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Vocês vão trabalhar. Ele é quem criou agora a nova organização, a nova igreja, que nós chamamos hoje de Igreja Cristã. É Jesus mesmo quem estabeleceu através dos 12 apóstolos. Estamos a entender? Então é ele que a partir deles, agora, todas as ofertas e dízimo que os membros davam era para sustentar a família dos apóstolos que se dedicavam simplesmente à obra de Cristo. Isso aí que o texto falou. Então, quem estabeleceu isso é Deus. Quando você vê um pastor, não importa se ele apostatou ou não. O trabalho dele, ele foi dedicado, foi consagrado para isso. É só para observar que Davi, mesmo Davi ser ungido por o profeta Samuel com óleo do Espírito Santo, ele não usurpou, dizendo, olha, este rei está apostatado. Não disse a Saul que ele ser rei está apostatado, não merece ser rei. Não. Ele respeitava, apesar do rei Saul ser um apostatado, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, rei Davi respeitou ele como ungido do Senhor. Então tenha cuidado. Quando você vê que a oferta que você está a dar, o pastor está a levar mal, está a utilizar mal, isso é problema dele, não é teu. Você obedeça só aquilo que Deus organizou. Então, isso que estamos a dizer,
que a finalidade dos dízimos, de acordo com o texto que nós lemos, é para sustentar os que trabalham na casa de Deus. Vamos ver agora o Novo Testamento. 1 de Coríntios, capítulo 9, versos 14. Ok. É do capítulo 9 que você tinha comentado. Sim. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Louvado seja o nome de Deus. É Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, o reconhecido, o que escreveu mais no Novo Testamento. Ele é quem está a dizer: os que trabalham com Cristo, que pregam a Cristo, então eles têm que ganhar na obra que eles fazem. Cada profissional ganha naquilo que ele faz. Então, se ele se dedica à obra de Cristo, ele tem que ganhar nesta obra de Cristo. E como ele deve ganhar? Você levando a oferta e os dízimos que pertencem a Deus. Como Malaquias capítulo 3, versos 10 diz: tragam as ofertas na casa de Deus para que haja mantimento para aqueles que trabalham na casa do que de Deus. Querem confirmar isso? Podemos ler Malaquias capítulo 3, versos 10. Por favor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Observa também que é para sustentar a casa dele, para aqueles que trabalham lá. Imaginemos pastor, não está a receber oferta e ele trabalha para Deus. Quando você diz que não quer dar oferta, porque existem pastores que levam mal, imaginemos assim, aquele pastor que você está a ver que ele é mau, existem pastores consagrados que trabalham com Deus e para Deus e dependem diretamente de Deus. Quando você não dá, você prejudica este pastor, a família deste pastor, que está se dedicando na obra do Senhor de forma voluntária e trabalha com força e com o Espírito Santo. Por causa daquele mal, então você vai prejudicar o ministério. Então leve a oferta que pertence a Deus. Leve a oferta que pertence a Deus, para Deus. É isso que ele está ali a falar para nós. Observa aqui, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo também fala para nós, ok? Fala para nós que aquele que trabalha no evangelho deve receber do evangelho. Isso é a oferta, também dos dízimos. Essa é a finalidade quanto à questão dos dízimos e a oferta. Onde vai? Esse é o destino. Sustentar as pessoas que trabalham na obra de Cristo. Então, existem outras perguntas também, quando as pessoas dizem, mas será que isso tudo faz parte da adoração a Deus? Nós acabamos de ler os textos, ok? Que a oferta e os dízimos faz parte da adoração a Deus. É só para dizer que o mesmo que acontece no mundo cristão também acontece no outro lado. Os espíritos também pedem sacrifício, ofertas. E as ofertas que eles dão, você não sabe quantas ofertas. Existem também sacerdotes satânicos que trabalham no santuário e recebem também de satanistas. Presidentes de repúblicas, eles dão também dízimos. Pode, até aqueles que se dizem milionários, multimilionários, também pagam impostos, porque eles são abençoados e, ao mesmo tempo, também de ser abençoado, também eles pedem, ok? Dá o que pertence à sociedade. As sociedades secretas, eles devem ser milionários. Apesar das famílias multibilionárias que existem, eles também prestam atributo às sociedades secretas que existem. Por isso, que a maior sociedade secreta do mundo, que comanda outras sociedades do mundo, é a mais rica do mundo, porque recebe dos membros ricos de outras sociedades. Ok? Dessas sociedades mais ricas do mundo, vocês sabem, os pesquisadores sabem disso. Então também pagam imposto, paga-se dízimo.
Você recebeu, também dá. Os músicos, essas pessoas famosas, ricas, também pagam imposto. Sabem como? Quando você vai na casa que eles te dão, você vai pagar tudo. O que você recebe, vai pagar dízimo, eles vão ter até mais do que o dízimo. Por que muitos que são ricos, depois de um tempo, quando eles não começaram a trabalhar, de repente começa a perder o que ele tinha? E muitos deles, às vezes, quando fica pobre, fica pior do que aquele que era pobre. Sabe por quê? Tiram-lhes tudo. Você já não presta. Então, se termos cautela, quando estamos a falar de oferta, todo mundo paga imposto. Até você, cidadão normal, você paga imposto na tua casa. Você paga energia ou não paga? Paga. Onde é que eles tiraram? Tiraram a parte de Deus. O próprio governo de cada nação tiraram a organização, a administração a partir da Bíblia. Pagar o imposto. Pagar o imposto é entregar aquilo que pertence a Deus para sustentar os quê? Imaginemos que o povo de Israel era uma nação que Deus organizou. É assim que o próprio povo, que os governos atualmente imitam. Satanás não faz nada novo. Tudo que ele faz é retirar daquilo que Deus já fez. Quando o governo pede para você pagar o imposto, ok? Dependentemente do imposto que você quer, mas tem imposto de percentagem que você vai pagar. Ao comprar uma mercadoria, um produto no supermercado, você vai pagar imposto. Aquele imposto que você vai pagar é para pagar o quê? Os funcionários públicos. O que representa os funcionários públicos? Os funcionários públicos trabalham com o governo, ou não? Os funcionários públicos trabalham com o governo porque recebem o seu salário no governo. E quem é o governo? É o partido que está no poder, é o presidente e os seus membros que estão no poder. O Estado é o povo, ok? Mas o salário que você recebe, ou o imposto que você dá, é para pagar os funcionários do Estado. Os funcionários do Estado representam os líderes religiosos que trabalham nas igrejas, ok? Que recebem a partir do quê? Dos dízimos e oferta que você dá. Então não vamos falar, não, dízimo, não pode. Enquanto você paga a luz da tua casa, que você gasta, sabe por que você paga a luz? Por causa dos funcionários e a manutenção da mesma. Assim também para os dízimos. Deus fala, em Malaquias, acabamos de ler mesmo ou não? Ele fala disso. Para manutenção e para sustentabilidade, para sustentar a família e manter aquilo continuar a funcionar. É isso que por isso que você paga imposto. Por isso que nós pagamos impostos. Por isso que nós levamos dízimo na casa de Deus. Os governos tiraram o modelo de Deus. Ok? Os dízimos e a oferta. Por exemplo, no nosso país, o imposto que o governo pede para todos os funcionários é 14. Já não é décima parte, eles falam 14. É 14%. Acima daquilo que Deus estabeleceu. Assim que o meu salário cai, eles já tiram 14% para fazer o quê? Para o governo. No teu país, no Brasil, eu creio que tem também uma percentagem que você, logo que teu salário cai, o governo já desconta. O banco já desconta de forma direta para pagar os funcionários. Então você está me dizendo, não, eu não posso dar dízimo. Não posso dar dízimo porque não, isso é de Deus. Às vezes nós não compreendemos. Está mesmo diante de nós. O homem tirou de Deus. Satanás tirou de Deus. E quando Deus pede os seus direitos, nós dizemos não. Eles estão a roubar mal, eles estão a trabalhar mal. Mas você na tua casa estás a ser obrigado a pagar imposto, mesmo tendo um presidente gatuno, um presidente que rouba, um governo que rouba. Você reclama, mas pagas o imposto. É assim ou não acontece? É assim que acontece. Mas na igreja, não, ninguém está a me ver. Se eu não der o dízimo, ninguém vai me dar a mesma conta. Não, tem um anjo que está a resistir, que você não está a dar oferta e dízimo para sustentar e manter a casa dele. Então você também fica miserável, porque você não recebe as bênçãos que ele mesmo estabeleceu como regra. Estamos a perceber? É nesse sentido. Quando você paga todos os seus impostos, você recebe bônus no governo.
Quando você vai para pagar, para pedir empréstimo, você recebe porque eles vão ver a tua ficha limpa. Então, tendo uma ficha limpa, um cidadão limpo, não, claro, vamos te dar empréstimo. Porque você é um bom cidadão, você paga os seus impostos, você é fiel. É assim também que Deus faz. Oh, está me cobrar? Certo. Você está me cobrar, tem os teus direitos. Você tem me dado de forma voluntária, então também eu vou dar para você. Recebe a tua bênção de volta. É assim que acontece. É assim que a sociedade faz. Então não temos nada a perder quando nós damos. Só temos a perder quando nós não damos. Ficamos a nos prejudicar a nós mesmos. Que Deus seja louvado. Dar oferta é uma questão voluntária. Depende do que você ganhou. Mas dízimo é como se fosse o governo, a percentagem que o governo estabelece para todos os funcionários, tanto privado, particular ou do Estado, você vai pagar aquele imposto que o governo estabeleceu. Não importa se você é presidente, o presidente também, no seu salário também é retirado a percentagem que está estabelecido na Constituição. É assim que Deus estabeleceu. Que seja feita a vontade de Deus, se essa é a tua vontade, começar a dar oferta e dízimo para a honra e glória de Deus, e ser um cidadão fiel na tua nação, pagar os impostos, ser fiel, ter uma ficha limpa, para quando você for para o banco, dizer, eu quero um empréstimo. E quando o banco ver a tua ficha fiel, eles vão te dar um empréstimo com toda alegria. Assim também Deus faz desta forma. Quando ele vê a tua ficha limpa, fiel, ele vai falar, filho, você merece, eu vou te abençoar, e ainda mais do que aquilo que você pediu, para você continuar a ser o que você é. Que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dele. Dar dízimo e oferta não é um problema de igreja. Se o pastor é gatuno, isso não é teu problema. Esse é o problema dele com Deus. Se o presidente é infiel, isso não impede você de você pagar os seus impostos. Esse é ele. E um dia, quando ele vai prestar, a sua conta dele também com Deus. Então, que a nossa ficha seja fiel e limpa para com Deus e para com os homens. Que Deus nos abençoe segundo a vontade dele. Amém. Ok, sim, é só para recomendar também aos meus irmãos e irmãs do outro lado. Não importa de que área você é, não importa em que sociedade, em que teoria, mas eu recomendo ler um livro. É aquilo que os sábios dizem, até a própria filosofia, os filósofos também dizem. Você deve buscar o conhecimento. Amor à sabedoria é saber, ok? É buscarmos a saber o que o outro está a pensar, por que eu discordo dele. Então tenho que saber por que eu discordo dele, o que ele escreveu, o que eu concordo, o que eu discordo. Porque nem tudo eu vou discordar, porque tem coisas que eu vou concordar com ele e tem coisas que eu vou discordar. Então, para isso, leia o livro Administração Eficaz, de uma escritora norte-americana, Ellen White, que nos ensina como administrar os talentos que nós temos, os dons que nós temos, a bênção que nós temos do conhecimento. Não importa se você é acadêmico, a tua área, a tua inclinação que te ajuda a realizar as tuas atividades profissionais. Então, esse livro é um livro eficaz para te ajudar na sua administração. É um livro financeiro para todas as áreas. Então, leia esse livro e outros livros também da economia. Que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dele. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, por falar conosco e nos fazer entender que o dízimo e a oferta não pertence a nós, mas sim a ti. E o dízimo não é um ser humano que estabeleceu, é um sistema que o próprio Deus estabeleceu através da tua própria boca, do teu próprio poder. Mas as ofertas devemos dar de acordo à realidade dos nossos corações. Mas, todavia, nós temos corações egoístas e orgulhosos, que nós, esfrutadores, cobiçosos, não temos o prazer de dar aquilo que nos pertence. Que nos ajude a reconhecermos que tudo que temos pertence a Deus e tudo que somos pertence a Deus também, pela criação e pela redenção. Continue nos abençoando segundo a tua vontade. Nos derrama o Espírito Santo a fim de que possa nos ajudar a andarmos na luz como o Senhor Jesus Cristo na luz está. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus por mais um estudo bíblico aí. Eu queria até ler para vocês verem como que Deus
criou nós com sabedoria, né? Tudo que ele pede é para o nosso bem. Às vezes nós achamos que é para, eu vou dar alguma coisa que é minha para o próximo. Não, mas é para o seu bem. Olha que interessante. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link da pesquisa, tá? Estudos Certo. científicos revelam que doar ou você devolver aumenta a felicidade, aumenta os níveis de satisfação, proporciona senso de sentido, aumenta a nossa sensação de competência, melhora nosso humor e reduz o estresse. Pode ajudar a retirar das nossas mentes da fixação de nossos problemas também. Tudo que Deus pede é para o seu bem. Amém. Louvado seja o nome de Deus. E também está, esqueça o livro, esqueça a página, a parábola de Jesus. Naquele trecho que eu tirei, no mesmo capítulo também tem mesmo isso. Diz, quando nós damos a nossa oferta ao nosso semelhante com alegria, ajudamos com alegria, eles vão ficar alegres, mas a satisfação é para nós, não para eles. Amém. É isso aí que o White fala também naquele que é mesmo assim, exatamente assim mesmo. Amém. Parábola de Jesus. Amém. Que interessante, porque o estudo que nós fizemos foi sobre o dom de profecia, né? Vocês acompanharam esse estudo, e mostra realmente que era uma pessoa que mal tinha estudo acadêmico e trouxe informações que foi agora até ao vivo aqui, ó. Uma informação científica atual que ela já falou lá atrás, inspirada por Deus. Exato. Certo. Amém. Deus seja louvado. E é isso, Amém. então, pessoal. O livro que o Gabriel comentou é esse daqui, ó, Administração Eficaz. Nós vamos deixar o link também deste livro na descrição aqui do vídeo. Você pode baixar de graça para você lê-lo, tá bom? E nós esperamos você, então, no próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de preencher o formulário e se ficou ainda alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até mais e tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.